crianças, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje a tia Polly está aqui para trazer mais uma historinha para vocês. A história de hoje fala sobre a alegoria das ferramentas. Você sabe o que é alegoria? A alegoria é uma história imaginária pela qual aprendemos uma lição muito importante para as nossas vidas. Então hoje o nome da historinha de hoje se chama A Alegoria das Ferramentas. Olha só, aconteceu num lindo dia de verão. Um carpinteiro trabalhava alegremente na sua oficina. Terminando o serviço, arrumou as ferramentas na prateleira e foi feliz para casa. Na oficina reinava o silêncio. Nisto, as ferramentas começaram uma discussão. Resolveram fazer uma reunião entre si. Senhor Martelo, você ia ser eleito presidente. Mas o serrote contrariado começou a clamar. Eu protesto. O senhor Martelo é muito barulhento. Perturba todas as reuniões. Ao invés de ser presidente, o que deveria fazer era retirar-se da oficina, pois ele não sabe agir sem bater em alguém. E aí o senhor Martelo respondeu o serrote assim: se eu tiver que sair da oficina por esta razão, o irmão serrote deverá sair também, pois é muito áspero e agudo, e mal ele recebe qualquer pancada, sai logo com aquele barulho irritante. Pois bem, se é assim, falou o irmão serrote, que se dirá da irmã chave de regulagem, que vive apertando todo mundo, aperta daqui, aperta de lá. E aí a senhora chave de regulagem falou assim: se é da vontade de todos que eu me retire, está bem, irei me retirar. Nisto, a irmã chave de fenda tomou a palavra na reunião e disse: se a irmã chave de regulagem precisa sair, acho melhor eu ir também. Contudo, se eu for, deve acompanhar-me a irmã régua. Ela é inoportuna, é exigente, quer sempre que todos sejam perfeitos. Sempre anda reclamando que ora somos curtos, ora somos muito grandes, ora isto, ora aquilo. A irmã régua aproximou-se na reunião e falou: está bem, sairei, mas deverá ir comigo a irmã plana. Ela, coitada, dá a impressão que faz muita coisa, mas realmente eu acho que ela não faz nada. Seu trabalho é muito superficial, quando deveria ser um pouco mais aprofundado. Está bem, retrucou a irmã plana. Mas como os senhores desejam, assim farei, irei me retirar. Mas a irmã lixa deverá sair também, visto que todas as vezes está em atividade e quando ela está em atividade, ela deixa todo mundo arrepiado. Ah, meu Deus, agora a irmã lixa virou pauta da reunião. Em meio a toda aquela confusão, o serrote tem que sair, o serrote é o martelo, não, vai sair a irmã plana, a irmã régua, um acusando o outro, quem deveria sair. Em meio a essa confusão, abriu-se a porta da oficina e imediatamente todas as ferramentas se calaram e ficaram em silêncio. Era o carpinteiro. Ele voltou para a oficina, vestiu o avental,
aproximou-se da bancada de ferramentas, olhou para uma ferramenta, olhou para outra. Depois ele tinha em mãos uma planta, um desenho de um púlpito. Vocês sabem o que é púlpito? Púlpito é aquele móvel que tem no centro do altar da igreja que o pastor utiliza para colocar a Santa Ceia, para colocar a Bíblia, para colocar a harpa, né? Onde fica o microfone. Aquele móvel ali chama púlpito. E quando o carpinteiro voltou para a oficina, ele tinha em mãos um modelo, um desenho de um púlpito para ele construir. E aquele púlpito que o carpinteiro ia fazer, ele iria ser usado mais tarde para a pregação da palavra de Deus em uma igreja. Logo, o carpinteiro tinha pressa e pôs-se a trabalhar. Pegou a régua, depois em seguida pegou o serrote e aí ele começou a medir pedaço por pedaço daquela madeira e com a régua, e depois ele pegou o serrote e começou a serrar. Depois ele usou o martelo, o arco de puar e a chave de fenda. Trabalhou muito tempo com a plana em suas mãos. Por fim, apanhando a lima, alisou as partes ásperas, arredondando tudo, deixando tudo bem caprichoso e com bastante zelo e cuidado. Ele foi pegando ferramenta por ferramenta e foi construindo o púlpito daquela igreja. O sol se pôs e o dia findou-se. O púlpito estava perfeito. O carpinteiro olhou para o púlpito, sorriu e pensou assim: nossa, que bacana, que excelente trabalho. E aí o carpinteiro deixou o púlpito ali, apagou as luzes e saiu da oficina, todo satisfeito. Depois que o carpinteiro saiu, as ferramentas ficaram olhando, contentes do bom trabalho que havia sido feito pelo carpinteiro. Olha que legal, todas as ferramentas e agora estavam olhando o púlpito bonito que o carpinteiro fez usando cada uma delas. E aí as ferramentas estavam pensativas, lembrando-se de como o carpinteiro usou cada uma delas para um trabalho diferente. Ninguém discutiu mais, pois agora compreendiam que o carpinteiro tinha para cada uma delas um trabalho próprio e que nenhuma poderia fazer o trabalho da outra. Qualquer uma em si poderia parecer inútil, isolada, sozinha, mas nas mãos hábeis do carpinteiro eram cooperadoras na obra que ele quis fazer. E aí a ferramenta, observando o trabalho lindo que ele fez, que o carpinteiro fez, elas começaram a pensar: nossa, o carpinteiro ele veio aqui e ele usou cada uma de nós. E cada uma de nós fizemos um trabalho diferente. E olha só que lindo o resultado. E elas ficaram admirando o trabalho do carpinteiro. Olha só esse versículo da palavra de Deus, olha. Ele fala assim, ó. Esse aqui é Jesus quem está falando lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Ele fala assim, ó. Edificarei a minha igreja. O que Jesus está falando aqui? Que ele iria edificar, ele iria construir a igreja dele. Só que essa igreja que Jesus fala aqui, ele não está falando de igreja física, não, aquele templo de tijolo, cimento, pedras, não. Não é aquela igreja que Jesus estava falando que ia edificar. A igreja que Jesus estava falando que ia edificar aqui na terra é a igreja que é formada por mim e por você. Então, nessa historinha da alegoria das ferramentas, ela nos lembra que existe um outro carpinteiro. Esse outro carpinteiro que existe, ele é um carpinteiro divino. E um dia ele declarou assim, ó, edificarei a minha igreja.
Quem de vocês pode me dizer o nome desse carpinteiro? Vocês sabem? Vocês se recordam? A tia Polly acabou de falar. Qual o nome desse carpinteiro que declarou: edificarei a minha igreja? Sim, o nome desse carpinteiro é Senhor Jesus Cristo. Mas qual é a igreja que o Senhor Jesus Cristo quis construir? Sim, uma igreja composta de pessoas, os salvos. A tia Polly já explicou para vocês em outras historinhas que Jesus morreu na cruz para nos salvar? Então, se você hoje é salvo pela graça de Jesus Cristo, você faz parte da igreja de Cristo aqui na terra, não é? Então, quando Jesus afirmou que ele edificaria a sua igreja, ele estava contando com pessoas salvas como você é, tá, criança? E essa igreja, ela não é um edifício feito de tijolos e madeira, não. O Senhor Jesus ainda está construindo a sua igreja. Para isso, ele utiliza uma espécie de ferramenta. Vocês sabem adivinhar quais as ferramentas ou os instrumentos que Jesus usa para construir a sua igreja aqui na Terra? Sim, somos nós, os instrumentos de Jesus Cristo. Ele nos usa para ganhar almas, isto é, para levar outras pessoas a confiarem nele como o Salvador que morreu para salvá-lo. Pois é assim que a Igreja de Cristo é construída. Cada pessoa que confia em Jesus é uma pedra viva no templo espiritual de Deus. Então, o que essa historinha mostra pra gente? Que nós somos as ferramentas e os instrumentos que Deus usa para construir a igreja dele aqui. E qual a nossa função? O martelo, ele tem uma função. O serrote tem outra função. A régua tem outra função. São ferramentas com funções diferentes. E nós também temos funções diferentes na obra de Deus. Mas nós fomos chamados para quê? Para fazer parte da igreja de Cristo. A falar que Jesus morreu pelos nossos pecados. A falar que o Senhor Jesus é um Deus que cura, é um Deus do impossível, é um Deus que liberta, não é? E que Jesus foi para o céu, mas que ele vai voltar para buscar a sua igreja, que somos eu e somos você. Então, o Senhor Jesus, ele disse que edificaria a sua igreja, mas ele usa a minha vida e ele usa a sua vida como ferramenta para construir toda essa igreja que ainda está em construção, né? Que nós ainda estamos pregando a palavra de Deus. E agora, crianças, o que você aprendeu com a história de hoje? Hein? Nós aprendemos que as ferramentas que o carpinteiro usa, elas não são todas iguais, não é verdade? E nós? Será que nós, os instrumentos que o Senhor Jesus usa, também somos diferentes uns dos outros? Claro que somos, pois cada um tem um trabalho diferente para fazer. Só poderemos fazer este trabalho se estivermos nas mãos do carpinteiro. Será então que devemos desprezar uns aos outros porque não somos iguais e não temos os mesmos talentos? Nós não devemos criticar um ao outro. Naquela reunião ali das ferramentas, a régua se achou mais importante que a plana. Aí veio a chave de regulagem, começou a criticar a outra ferramenta, veio o martelo, começou a criticar o serrote, veio o serrote, começou a criticar a lixa. E aí eles não entendiam que cada um foi chamado com um propósito, que cada ferramenta tinha uma missão diferente. E que sendo assim, não existe eu ser melhor que você, não existe você ser melhor que o seu coleguinha. Vocês são apenas diferentes e cada um de vocês, cada um de nós, temos uma função no reino de Deus. Por isso, eu não sou mais importante que você, você não é mais importante que o seu coleguinha. Cada um de nós temos uma função e por isso, cada um de nós tem a sua importância, não é? E quem que é o nosso carpinteiro que nos usa na obra? Jesus Cristo.
Foi Deus quem nos fez assim, diferentes, pois tem um trabalho diferente para cada um de nós. Se todas as ferramentas fossem igual, o templo de Deus nunca poderia ser construído, porque todo mundo ia fazer a mesma coisa e ia faltar a função, né? Então, assim como o carpinteiro só conseguiu fazer aquele púlpito porque cada ferramenta tinha uma função, assim é nas nossas vidas. O reino de Deus, ele é composto por mim e por você, a Igreja de Cristo aqui na Terra. E cada um de nós tem uma função diferente. Tem uns que cantam no louvor, tem outros que pregam a palavra de Deus, tem outros que visitam doentes, oram por doentes e eles são curados. Né? Cada um tem um dom diferente, uma função diferente nessa igreja que somos nós. O importante é que cada um esteja pronto a fazer o trabalho que Jesus, o nosso carpinteiro, quer que nós façamos. Eu estou muito alegre de ser um instrumento nas mãos do Senhor. E você? Você está feliz? Então, hoje, o que eu vou deixar para vocês fazerem agora é vocês abaixarem a cabeça e fazerem uma oração pedindo perdão ao Senhor Jesus por todas as vezes que você criticou e que você brigou com outras pessoas. Porque nós temos que entender que nós não somos melhor que ninguém. E nós temos que entender também que nós não podemos ficar brigando, ficar nos distanciando da função a qual nós fomos chamados para fazer. Então, se você gosta de pregar a palavra de Deus, amém. Se você foi chamado para louvar ao Senhor, amém também. Então, não é porque você às vezes gosta de louvar ao Senhor que o coleguinha que gosta de pregar a palavra de Deus é diferente, é inferior, não. Cada um tem uma função, cada um tem um talento, cada um tem um dom. Amém, irmãos? Tá bom, irmãos? Meus pequeninos, que nós venhamos a lembrar que mesmo nós sendo crianças, que nós somos sim usados na palavra de Deus, usados como instrumentos para a Igreja de Cristo. Tá bom? Não é porque você é criança que você não pode falar do que Deus tem feito na sua vida. Não é porque você é uma criança que você não pode falar, não pode pregar que que Deus mandou o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, que Deus te ama incondicionalmente. Isso tudo aí a gente pode falar para o coleguinha, pode falar para as pessoas que a gente encontra na rua, no ponto de ônibus, na escola, né, na padaria. Nós devemos pregar a palavra de Deus. E a gente pregando a palavra de Deus, a gente vai estar exercendo a nossa função. De quê? De cooperadores da obra de Cristo. Tá bom? Então, que nós venhamos a aprender na lição de hoje que nós não somos melhores que ninguém e que nós somos diferentes, nós temos funções diferentes na casa de Deus e que por isso nós somos todos importantes. Da mesma maneira, somos todos importantes. Para um pouquinho e observa lá na igreja. Tem o porteiro, tem o diácono, tem a auxiliar de limpeza, tem a pessoa do grupo de louvor, tem o pastor, tem a dirigente do círculo de oração, não é? Cada um tem uma função diferente, mas adianta todos nós estarmos numa igreja suja? Não. Então, a auxiliar de limpeza, ela é importante na obra de Deus. E aí, e se qualquer um, cachorro, qualquer um chegar na igreja e quiser entrar para bagunçar o culto, vai ser legal? Não vai ser legal. Então, aquele porteiro que fica lá na portaria todos os dias no culto, ele é importante. E se aquela pessoa que está pregando, ficar pregando com sede? Não vai ser legal, né? Por isso que existe o diácono, para poder servir a igreja, para poder levar um copo de água para o pregador. Então, nenhuma função é menor ou menos importante que a outra. Cada um tem sua função dentro da palavra, dentro da obra de Deus, tá bom? Então, e cada função é importante e cada função tem o seu valor.
tá bom? Nós fomos chamados para sermos cooperadores da obra e é isso que importa, é nós darmos frutos, é nós trabalharmos para que a obra de Deus seja feita, tá bom? É darmos frutos, sermos árvores frutíferas, porque assim o Senhor Deus se orgulha de nós cada dia mais e se alegra com as nossas vidas. Amém, irmãos? Que vocês possam meditar na historinha de hoje, fazer uma atividade bem bacana, que a Tia Polly tá amando ver as atividades de vocês, que vocês sejam edificados para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? E não se esqueça, você tem uma função e você é importante. Você é um instrumento, uma ferramenta nas mãos do carpinteiro que é Jesus.